Aí a gente entra no próximo personagem, o próximo e último aqui dessa explanação, que é o apóstolo Paulo. Atos capítulo 22, versículo 3. Você sabe que a história do apóstolo Paulo está lá no livro de Atos, que é o início da história da igreja. Paulo não estava entre os 12 apóstolos de Jesus, não conheceu Jesus enquanto vivia, foi conhecer Jesus depois que Jesus já estava ressuscitado. E aí eu pergunto, e muitos teólogos e estudiosos da Bíblia se fazem essa mesma pergunta, por que se tinha 12 para usar, por que ele precisou do 13º, né? Por que ele precisou chamar um que não era entre os 12? Claro que ele usou os 12 também, né? Ele usou, inclusive, para escrever cartas e livros, como foi o caso, por exemplo, de Mateus, que escreveu um dos evangelhos, como foi o caso de João, que escreveu 5 livros do Novo Testamento, como foi o caso de Pedro. Mas o apóstolo Paulo foi o autor mais prolífico do Novo Testamento, isto é, ele foi o que mais escreveu, o que mais foi usado, e o que mais foi usado também para abrir igrejas, fazer as viagens, trazer a doutrina. Então diz lá Atos 22, 3, quanto a mim, Paulo dizendo, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei e de nossos pais, e zeloso segundo a lei. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele teve uma formação dentro da palavra de Deus. Ele teve uma formação, uma instrução conforme a verdade da palavra. Tanto a Torá, os livros da lei, os históricos e os profetas. Ele teve toda essa formação a partir de um dos homens mais instruídos da sua época, que foi Gamaliel. Um rabino reconhecido dentre todo o povo como um dos homens mais capacitados da sua época. O apóstolo Paulo aprendeu de Gamaliel. Então, ele tinha toda essa preparação. Gálatas, capítulo 1, você pode abrir comigo, é onde o próprio apóstolo Paulo, ele que escreveu essa carta aos Gálatas. Galácia era uma região da Ásia Menor. Ficava próximo lá, quem conhece ali a geografia, mais ou menos sabe. Hoje é onde, atualmente, a Turquia, o país da Turquia. Então, eu quero ler do capítulo 1, a partir do versículo 14. É um dos trechos onde fala da biografia de Paulo. E ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ele está dizendo, eu sou uma pessoa preparada. Versículo 15. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Aliás, deixa eu refazer aqui. E me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Eu não consultei ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, eu subi a Jerusalém para visitar Pedro e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Está falando da história dele, depois que ele caiu do cavalo e conheceu a Cristo. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui às regiões da Síria e da Cilícia. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, aquele que antes perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Aí o capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois, queria que você prestasse atenção nisso. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também comigo Tito. Eu queria que você percebesse nessa pequena biografia que o próprio apóstolo Paulo conta dele, como foi a sua preparação. Ele não saiu do nada. Às vezes a gente é meio imediatista, a gente quer ver as coisas acontecendo para ontem. A gente não quer passar pela prova, a gente não quer passar pelos testes, pelo preparo. A gente já quer ver as coisas acontecendo. Isso é ansiedade? Deus, que governa toda a humanidade, toda a história ao longo dos anos, ele não tem esse negócio de 1 dia, 2 dias. Para ele vê a coisa muito mais longe. Nós é que somos assim imediatistas e queremos ver a coisa acontecendo para ontem. Paulo teve um grande período de preparo. Ele, além de toda a formação que teve com Gamaliel, depois que ele conheceu a Cristo, ele não saiu de imediato já abrindo igrejas, pregando o evangelho. Ele primeiro precisou passar por todo um período de transformação na sua mente, para ele entender o que Deus queria que ele fizesse. Ele não sabia já de cara o que ele tinha que fazer.
Depois, ao longo dos anos, é que ele foi entendendo que ele tinha que o ministério dele era aos gentios. Ele não sabia disso de imediato. Primeiro ele ficou 3 anos, ele diz aqui, ó, depois eu fui para a Arábia, daí ele foi em várias regiões, ele foi aprendendo. Só depois ele foi aos apóstolos de Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro. E é claro que durante todo esse período ele teve experiências maravilhosas com Deus. Ele conta isso, né, no livro de Coríntios, que ele subiu até o 3º céu. Ele teve revelações da parte de Deus. Ele teve tanto conhecimento da palavra, como conhecimento do seu tempo, porque quem lê as cartas do apóstolo Paulo, percebe claramente a formação profunda que ele tinha na língua grega, em primeiro lugar, porque aí pulei essa parte, mas na época de Paulo, na época de Jesus, existia um outro império dominador, que não era nem Egito e nem Babilônia, que era Roma. Roma. Inclusive Daniel, na sua profecia, ele fala de todos os reinos que viriam até chegar a Roma. E nessa época, se você acha que hoje a gente está sendo oprimido pelo nosso governo, naquela época era muito pior. Era muito pior, porque a gente ainda vive uma democracia bem frágil, né, bem machucada, bem agredida pelos líderes, juízes e pelo governo, pelos nossos representantes. Mas naquela época não se falava democracia, naquela época era império mesmo. O imperador, ele era Deus na terra. Então, o império na época de Paulo era Roma, tanto que ele foi depois enviado perante o imperador, que ele era cidadão romano, além de tudo, né? Vê como Deus, ele pinça dentre vários, ele pinça pessoas extremamente preparadas para poder fazer a diferença, para poder fazer a transformação que ele quer fazer. Então, Paulo também, talvez de todos os apóstolos, pelo menos que ficou escrito, é o que mais foi perseguido, o que mais foi oprimido, o que mais foi amassado de todos eles, porque ele passou por todo tipo de provações e sofrimentos e dores. A gente sabe, quem lê as cartas percebe isso claramente. Os outros apóstolos, claro, também foram alvos de ataques dos imperadores, muitos foram mortos, grande parte deles foram mortos, mas o apóstolo Paulo é um exemplo de uma pessoa que foi extremamente oprimida no seu tempo, mas nem por causa da opressão ele dava desculpas. Ah, não vou fazer o que fui chamado para fazer. Não, ele se preparou, ele foi preparado, ele se preparou também, ele buscou, ele conheceu e conhecia muito bem a filosofia de Roma e a filosofia grega. Isso na carta, no capítulo 17 de Atos, quando ele chega em Atenas, ele se depara com alguns filósofos e ele debate de igual para igual e o supera. Por quê? Porque ele era preparado não só na palavra de Deus, como ele conhecia a retórica, ele conhecia política, ele conhecia filosofia, ele conhecia a ciência do seu tempo. É isso que eu quero chegar. Ele conhecia tanto a parte espiritual, como também conhecia a ciência do seu tempo. Aquilo que tinha de mais avançado na sua época, ele sabia. Tanto, por exemplo, quando ele foi para ser apedrejado lá pelos judeus, que ele também, diversas vezes, ele era esperto, né, fugia da perseguição, e ele, quando foi um momento crucial, ele disse, então eu quero ir diante do imperador, porque eu sou cidadão romano. Então ele exerceu esse direito de cidadania e invocou, né, esse direito de cidadania para poder não morrer, porque ele sabia que ainda não tinha chegado o tempo dele. Então ele fez isso. Então a gente vê pessoas extremamente preparadas, moldadas por Deus, e ele não saiu, vou voltar nesse ponto, ele não saiu da sua conversão logo querendo fazer o seu ministério, ele se preparou durante muitos anos. Bom, este período de formação, que inclui tanto reclusão e estudo, foi crucial para lapidar o seu caráter, para lapidar a sua vocação, a sua missão, e prepará-lo para evangelizar os gentios, como ele mesmo afirmou lá na carta aos Gálatas. Então, qual é o contexto dele? É um contexto subjugado pelo Império Romano, mas ele estava preparado pela Torá, pelo Antigo Testamento, que naquela época não tinha ainda o Novo Testamento, só tinha o Antigo. Ele era preparado em filosofia, em retórica, era aluno de Gamaliel, era alguém preparado na cultura grega, que era a cultura do helenismo naquela época. Então ele foi chamado para falar tanto aos gregos, como também aos judeus, como também aos romanos. Foi um plantador de igreja e um escritor, talvez o maior escritor de doutrina do Novo Testamento. Então, a vocação dele e o ministério foram todos eles cumpridos dentro dessa formação.